boa tarde, boa noite, querido ouvintes da Ponte pra Cá. Estamos de volta para o nosso último episódio desse ano, né, Matheus? Para comentar um pouco do que aconteceu na cidade, do que acontece, nas perspectivas. Como eu disse, estou ao lado do meu amigo Matheus, né, meu fiel escudeiro nesta empreitada. Como é que tá, Matheus? Tudo ótimo, né? E além de bom dia, boa tarde, boa noite, eu queria dar um feliz ano novo, um feliz Natal, né, a todos os ouvintes aqui que escutam o nosso podcast, escutam nossos colunistas e são sempre fiéis, né, à nossa audiência. Isso aí, isso aí. Vamos então para mais um programa, nosso último programa desse ano, então. Tudo certo? Vamos lá. A nossa primeira pauta dessa semana é uma pauta que já está há um tempo no nosso radar e que a gente acha que é importante comentar, que é as questões de nomes de ruas na cidade. A gente sabe que a Câmara de Vereadores de Alvorada legisla sobre o município, né? Tem o objetivo de pensar em leis, pensar em questões que resolvam a vida da população. Só que uma coisa que irrita uma boa parcela da cidade, da comunidade, é como muitos dos projetos de lei são em uma sessão que acontece apenas uma vez por semana, ao contrário de outros lugares são 2 vezes, 3 vezes, ou na Assembleia também, que é mais de uma vez, que uma sessão é feita para homenagear o nome de uma rua, trocar o nome de uma rua, e muita gente questiona até onde isso é papel de um vereador, papel da Câmara de Vereadores, na semana que tem um dia na semana para debater um projeto e trazer essa pauta, né, Matheus? Para quem não sabe, né, toda reunião da Câmara é terça-feira, né, terça-feira à noite, e é um horário limitado, então, assim, pautas têm que ser pautas importantes, né, e cria uma insatisfação no povo, né, na população alvoradense, e essa questão de, tipo, qual é a finalidade de estar trocando o nome de rua toda a sessão, né? Tem espaço para isso, Alvorada não tem outras outras prioridades, outros pontos a serem debatidos além de nomes de ruas, né? Não que não seja importante, né? Só que trazer isso toda a sessão, qual seria a solução? Talvez aumentar para mais um dia, né? Diminuir esse tipo de debate? A gente não sabe, mas acho que é meio vazio um pouco, né? De certa forma, ter que estar alterando o nome de rua toda terça-feira, né? A gente sabe que existem muitas pessoas que merecem ser homenageadas pelo seu trabalho na cidade. A gente sabe que existem muitas ruas que têm número de. São Rua A ou Rua 1, então ainda existe uma questão para a legalização disso. Mas ao mesmo tempo, de nada adianta. Por que isso precisa passar pela sessão e ter todo um movimento? Por que não? Existe um projeto do vereador Leandro Tur que já vem tramitando, já faz mais de uma legislatura, da criação de uma segunda sessão. Ou daqui a pouco isso precisa estar na sessão, isso não pode ser uma sessão separada, uma sessão solene de tempos em tempos para homenagens de diversas situações, então, porque, de fato, a Câmara tem uma semana para se reúne uma vez por semana, a sessão tem um tempo, né? Ela não pode ultrapassar, se não me falha a memória, em torno de 3 horas, ela não pode ultrapassar esse tempo, segundo o regimento interno, e aí muitas vezes uma homenagem de uma rua, e a gente não está questionando o homenageado aqui. Acho que existem pessoas que merecem ser homenageadas e reconhecidas, mas se toma muito tempo na sessão, se toma muitas sessões para homenagem de rua. A gente tem aí diversas ruas esse ano que foram nomeadas. Existem vereadores que tiveram seu trabalho marcado por nomeação de rua esse ano. O Elias Fernandes, que é um vereador do PSB, diversos projetos de nome de rua foram dele, homenageando pastores, homenageando padres, homenageando pessoas envolvidas à igreja. Até onde isso é uma prioridade para a população? Será que a população votou no vereador para botar o nome numa rua ou votou porque quer solucionar seu problema de forma mais profunda, né? E no fim das contas acaba se tornando talvez até um cabo de guerra político, né? Porque o homenageado do vereador X talvez não seja o homenageado do vereador Y. A gente não tem como saber também. Como tu bem falou, é importante sim. Tem pessoas muito importantes aqui na cidade. Tem ruas que também não tem muita ligação com a nossa cidade, que já tem nomes. E toda rua nova é a rua A, a rua 1, a rua... qual seja o nome da rua, né? Mas será que perder o tempo... Perder tempo não, né? Mas né, deliberar acerca disso aí é tão importante assim, né? Para dentro de um escopo de 3 horas para poder legislar sobre um município inteiro. Né? Alvorada não é desprezível, né? Como população, é um grande município, né? Não, sem falar que tu falou ali dessa questão de
da questão do tempo e tudo mais. Existem, de fato, pessoas que merecem ser homenageadas, a gente sabe disso. Só que o que acontece muitas vezes? As pessoas são homenageadas não por uma questão histórica, sim por uma questão política. Vereador X ou vereador Y homenageia tal pessoa com o objetivo de ganhar aquele apoio na próxima eleição. O que minimiza um debate importante, sem falar que a gente conhece diversos exemplos de ruas ou de outras homenagens que ocorreram, que só foi no papel da Câmara de Vereadores, tá? Que se tu for no correio não tá atualizado, que se for na rua não tem uma placa com o nome da pessoa, então, pô, é só ali pro palanque ali pra estar a pessoa ali fazer uma foto, porque... Pô, podemos citar vários exemplos de ruas que demoraram meses, se não anos, ou ruas que já foram homenageadas e tu vai no correio e não tá o endereço novo, não tá atualizado. Existe essa comunicação com a prefeitura também para essa homenagem acontecer e junto aos correios para ter essa atualização? Porque, pô, é só uma foto da Câmara de Vereadores, é só garantir um novo apoio que os vereadores estão fazendo. E não de fato homenageando, de fato eternizando. Daqui a pouco existem ruas que existem ali, moradores que moram naquela rua, que conheciam aquela pessoa, só que se a prefeitura demorasse, a prefeitura, a Câmara, Correio, seja o órgão competente disso, demorar para fazer a atualização, daqui a pouco se muda as pessoas, se trocam gerações, as pessoas não vão ter nenhuma conexão com aquele nome, com aquela rua, né? O que também dá uma prejudicada na imagem em toda a situação que acontece. Exatamente, né? Acaba se esvaziando, né, a homenagem, né? Se nada é feito além da homenagem na Câmara, por que mudar o nome da rua, né? Acaba banalizando, né? Acaba banalizando e acaba sendo um motivo muito mais político do que prático, né? A gente sabe que uma homenagem em nome é política, na sua natureza, né? Mas para além disso, para onde caminhamos, né? Quando a gente fica, né, deliberando sobre isso num fórum, né? Que seria para ajudar a nossa população, né? Não que não seja interessante a gente homenagear pessoas que foram importantes para o nosso município, mas só isso também... Eu acho que a gente pode caminhar para além disso, né? Isso, eu acho que a alternativa do vereador Leandro Toro de uma segunda sessão, e daqui a pouco essa segunda sessão será uma sessão voltada para homenagens. Então toda semana, essa sessão não precisa ser fixa, não vai acontecer toda semana, mas toda terça sessão de projetos e toda quarta sessão de homenagens. Eu acho que a gente já daqui a pouco pouparia um tempo e também aumentaria a credibilidade da Câmara, sabe? Porque eu acho que os vereadores existem, uma parcela que é muito criticada, porque... não foi eleito para nomear rua ou para nomear alguma coisa, foi eleito para fazer outras coisas. E eu acho que a segunda sessão, a criação de uma sessão exclusiva para solenidades, daqui a pouco uma vez por mês, uma coisa assim, poderia beneficiar esse processo. E agora acho que chegou a hora de nós chamar nosso primeiro colunista, né, Matheus? O colunista aqui tem um passe livre para falar sobre o nosso município, políticas públicas e a eleição do ano que vem, né? Isso. Pelo que a gente sabe, ele vai falar um pouco do que nos espera no próximo ano. Nesse clima retrospectiva, Natal, Ano Novo, acho que é legal a gente começar a pensar um pouco de futuro, né, Matheus? É um ritmo de festa. Isso aí, então vamos lá, Fábio. Olá, galera que acompanha o Da Ponte Pra Cá. Sou Fábio Marçal, professor do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Campus Alvorada, e tô com um passe livre para fazer algumas reflexões sobre o que acontece no mundo do Brasil e as suas relações com a Alvorada. Dezembro é um mês propício para reflexões retrospectivas e perspectivas. E eu quero compartilhar com vocês algumas perspectivas para 2024, em especial na nossa cidade de Alvorada. E na realidade não são algumas, né? É uma, mais precisamente, a eleição municipal, um tema muito importante, porque os municípios é onde se definem políticas públicas centrais para o direito nosso à educação, saúde, assistência social, transporte público. E 2024 é o ano, então, de disputa eleitoral, e nessa disputa eu torço, e aqui é muito mais uma torcida, né, que se adentrem e se explorem debates com mais profundidades. A Alvorada precisa discutir transporte público, não apenas Alvorada, mas as cidades das regiões metropolitanas. Mas o fato é que o alvoradense hoje tem uma dificuldade de acesso a esse serviço de uma forma muito evidente. Saúde pública é outra ponta dos seus direitos que são negados pelos alvoradenses e tem que ser garantido pelos municípios.
educação pública, e aqui eu torço que se façam debates e conexões sobre as políticas nacionais da educação, em especial escola de tempo integral, democracia nas escolas, gestão democrática, e que se debata a perspectiva de eleição para diretor e diretora da escola. E um outro tema que precisa ser explorado em Alvorada é a questão ambiental. Nós temos um crime ambiental a cada esquina em Alvorada, se formos perceber a forma como é descartado o lixo na nossa cidade. Então, torço muito que esses temas sejam explorados, que a gente crie condições para solucionar esses problemas, para enfrentar esses problemas, e não fique na superficialidade de debates genéricos que muitas vezes não tem nem relação com o poder municipal. Torço também para que não possamos cair na armadilha de perceber a eleição como algo fútil, descartável e que não tem implicação com o meu dia a dia. Percebo que isso é uma tendência que se acentua no cenário nacional. Em Alvorada isso se expressa também através do número de pessoas que se abstêm do direito de escolha. E torço do fundo do coração que não se repitam os erros de venda de voto, de votar por favores, troca de favores, votou para aquele que me quebra um galho, porque isso é muito nocivo para a nossa democracia. Um abraço, Feliz Natal, Feliz Ano Novo e 2024, que 2024 seja um momento de muitas conquistas e que nós sejamos felizes em Alvorada. A nossa próxima pauta, né, voltando na coluna do Fábio, de fato, dessa questão de retrospectiva assim, e de análise, é fazer um balanço do ano da questão política na cidade, né, Matheus? A gente teve aí, a gente está se aproximando da eleição, a gente tem um momento importante vindo no ano que vem, né? E a gente teve algumas questões aí que estão andando, estão se alinhando. A gente tem algumas candidaturas aí ganhando força. A gente sabe a princípio que a Estela Farias é pré-candidata a prefeita pelo PT e deve contar com Juliano Marinho em sua composição de chapa pelo PSB. Ao que tudo indica, a União Brasil, que também estava bem encaminhado e segue conversando, não deve ficar no governo, porque a princípio ficaria apenas se compusesse a chapa, se fosse o vice-prefeito. O que a princípio está mais alinhado para o Juliano que para o Borba, né? Então o Borba volta a ser uma figura, seja para ser candidato a prefeito, sozinho, ou seja para ser o vice de alguém. A gente tem Neuza Abruzzi, cada vez mais forte como pré-candidata a prefeita, e segundo informações, conversando com outras pessoas, conversa com o Márcio Barcelos, que do Trabalho PSDB. investigativo teu, que passa credibilidade aqui pro nosso bate-papo, né? Tu acha que eu dou uma Eu não acho chancela? não, tenho certeza. Pois é, a Neuza conversa com dois nomes, né? A princípio, com o Márcio Barcelos é um nome, que está no governo, é secretário hoje, o PSDB é o partido do vice-prefeito. E também surgiram informações de que poderia estar sentando e conversando com o Douglas Martello. Mas daí entra o debate quem seria o prefeito e quem seria o vice, né? Nenhum dos dois aceita ser vice de ninguém, daí é um debate mais complexo. O Douglas também conversou com o Schumacher nos últimos dias, né? Sentou e se reuniu com o Schumacher, que deve ser o candidato pelo PDT. Por mais que eu não bote a mão no fogo ainda, acredito que ele vai ser o candidato. E assim a gente tem essas figuras distribuídas hoje, né? Douglas Martello, conversando com o Neus, conversando com outras pessoas, Schumacher conversando com outras pessoas, Estela, a princípio com o Juliano, Borba podendo ser uma figura de vice-prefeito de alguém. E a gente tem um ano aí que encerra, ao mesmo tempo com algumas coisas encaminhadas, com muita coisa para se resolver no próximo ano, né, Matheus? O tabuleiro político da Alvorada vem cada vez mais se movimentando, né? A gente percebe um bloco bem consolidado, que é o bloco da Estela, né? Que a gente consegue ter uma leitura mais concreta do que está acontecendo, do que não. A gente vê uma figura como o Douglas Martello, uma figura importante para a cidade, se colocou como terceira via, é um político novo, né? Um político que traz... e que a gente não consegue dizer ao certo para onde vai, né? Até porque tem essas disputas de ninguém é vice de ninguém, ninguém pode ser vice de ninguém. A gente vê também uma aspirante
Há um cargo do executivo, que é a Neuza Abruzzi, que nunca se testou numa eleição real, né? Mas, ao que tudo indica, o prefeito Apolo acredita muito na força dela, né, como sucessora dele, mas que a gente já falou nesse podcast que é difícil de articulação, né? Tendo em vista que a gente já viu algumas aproximações de Cristiano Schumacher a ela, que não funcionaram, né? Que gerou até uma carta, né? Isso já foi noticiado aqui, já falamos da exaustão quase, né? Mas ano que vem é o ano derradeiro, né? É o ano da eleição, é o ano da campanha. Então essas melancias, elas vão ter que se acertar na carroça, né? Até abril, né? Que é onde começa ali a campanha realmente, né? Então a gente tem que ter chapas formadas até mais ou menos abril. Ou seja, esses grandes blocos aí, que seriam o poder do governo, o terceiro poder, tem que se definir ainda, né? A gente sabe que, historicamente, o Cristiano Schumacher ele é, né, mais ligado ao PT, já foi militante do PT, foi candidato pelo PT e vereador pelo PT, né? Até que ponto talvez uma aproximação com a Estela pode ocorrer, a gente não sabe, até porque é uma caixinha de surpresa, né? A gente tinha como verdadeiro uma aproximação dele com Neuza Abruzzi e agora já não podemos mais dizer a mesma coisa, né? Tu bem falou, né? Deu um paradigma político aqui da nossa cidade assim de uma maneira muito proficiente, né? Só que é muito difícil a gente, né, dar a realidade pro nosso ouvinte, né? Porque tá bem cinza as coisas ainda. Então a gente acredita que no próximo ano as coisas vão entrar no seu devido lugar e a gente vai poder dizer chapa tal é tal pessoa. Hoje em dia é muito difícil dizer. A gente sabe que Estela é um nome muito forte, a gente não vai falar candidata, mas falar pré-candidata é a mesma coisa que falar candidata, né? A gente só tem que ver com quem ela vai se articular e qual é a capacidade do PT em aglutinar essas legendas à sua esfera de influência, né, Gui? Isso. O que a gente tem hoje? Hoje existem 7 pré-candidatos a prefeito, tá? Que é a Estela Farias, o Edson Borba, o Douglas Martello, o Cristiano Schumacher, a Neuza Abruzzi, o Márcio Barcelos, e eu acho que eu me esqueci de alguém, mas... Valmor de Freitas, desculpa, do Cidadania. Hoje são 7 candidatos a prefeito que existem na cidade. A gente tem a Estela hoje como candidata, quer dizer, é pré-candidata, mas como tu disse, né, o que tudo indica, vai ser a candidata. A gente tem pessoas que aceitam, aparentemente, ser vice-prefeito. O Juliano Marinho nem se lança como candidato a prefeito, ele já se lança como pré-candidato a vice. O Edson Borba e o Márcio Barcelos, ao que tudo indica, também aceitam, e o Valmor, são figuras que aceitam ser vice-prefeito, se a articulação se desenhar. Agora, Neuza Abruzzi e Douglas Martello, e o próprio Cristiano Schumacher, aparentemente não vão aceitar isso. Obviamente que existem a questão do Schumacher, daqui a pouco sentar e conversar com a Neuza Abruzzi por ter composto o governo, ou sentar e conversar com a Estela por ter uma relação com o PT e por ter alas dentro do PT que defendam essa candidatura, do Schumacher junto, né? Mas ainda são, como tu disse, tem várias coisas para se resolver. Em abril a gente tem a questão da janela partidária, depois existem as convenções, é uma questão que vai em um tempo, né, até começar a campanha de fato, mas é uma questão que hoje existem esses 7 nomes postulantes aí, e que a tendência é que diminua para no máximo 4 candidaturas, eu não vejo acontecendo mais que isso. Por exemplo, Márcio Barcelos e Valmor, hoje os dois são pré-candidatos, mas eles fazem parte de uma federação. Se não houver uma mudança na legislação, a federação tem que estar junta. Então é isso aí, ou eles vão estar juntos, ou um deles vai retirar a candidatura. E isso vai acontecendo em outros lugares também. PT e PSB seria uma ideia de unir a questão do... que nem tem no governo federal Lula e Alckmin, tem aqui Estela e Juliana, né? O Borba é a União Brasil, que é um partido, mas o Borba ao mesmo tempo tem um histórico muito grande com a esquerda de Alvorada. Foi secretário do governo Tarso, foi vice-prefeito da Estela, foi vereador pelo PDT ou PTB, não me lembro agora, teve uma história no PT. Então existem essas figuras. Eu acredito que vão ser em torno de 4 candidaturas, não mais do que isso, assim. Não vão se manter esses 7 nomes, eu acho que vão ter essas aglutinações, essas composições de chapa, mas é uma coisa que com certeza no ano que vem a gente vai ter que acompanhar muito, talvez. Assim. Provavelmente todo o nosso programa vai ter um balanço de eleição até outubro do ano que vem.
Provavelmente na volta agora já, quando começar a se trabalhar de novo, né? Que agora é muito período de recesso, de festas, né? Já a gente vai começar a ver alguns movimentos dessas lideranças, né? Mas, querendo ou não, o nome dessa pauta, quando a gente conversou internamente aqui, era balanço político do ano, né? Então, e esse ano realmente aconteceram várias coisas, né? A gente apontou, né? Teve a aproximação e a desaproximação da Neuza Bruse com o Cristiano Schumacher. Teve a movimentação interna da prefeitura de tirar a Neuza Bruse da Secretaria de Saúde para a Secretaria de Comunicação, né? Teve também a Estela se colocando, mostrando a sua força. O MDB também mostrando a sua força dentro do município. Houve diversos eventos políticos na cidade, né? Eventos partidários, né? Então essas coisas estão acontecendo, né, em tempo real. A gente também não sabe se alguém já não está se articulando agora. Né? Um candidato chama o outro para sua festa de fim de ano, vai saber, né? É uma coisa que acontece e a gente não tem como monitorar porque é uma coisa fora da formalidade, né? O que a gente pode falar com certeza são as formalidades, né? Quando saem nas redes sociais dos candidatos ou alguma agenda que ele faz com alguém e eventos de partido, coisas assim, a gente pode especular quanto a isso. Mas por enquanto a gente não pode dizer nada, além de que a chapa mais certa, que tem mais próxima de certa, que tem é a da Neuza Bruse e a da Estela Farias. Isso. A gente, só um adendo antes de a gente encerrar essa pauta. A gente está gravando esse programa no dia 25 de dezembro, né? Dia de Natal. E a gente teve uma reunião em torno aí de 2 horas. Agora acho que deve ser em torno de 11 e pouca da noite. A gente está desde as 9 conversando sobre as pautas. E aparentemente o aeroporto Salgado Filho estava fechado. Mas ele abriu agora porque todos os aviões estão passando. Então, caso o áudio fique um pouco ruim em alguns momentos, é porque aparentemente a gente está na linha do Salgado Filho. A Cedro aqui faz parte da linha do Salgado Filho. E agora os aviões resolveram passar, tá? Não, e o aeroporto de Salvador Filho de Porto Alegre se transformou no aeroporto de Brasília. É o mais movimentado da América Latina, né? Todos os voos estão vindo para cá agora. Então, assim, ó, parabéns à gestão da Fraport, que transformou esse aeroporto em uma potência, né? E a nossa próxima pauta são as festas de Natal da cidade, né? Já que a gente está nesse clima aí de Natal e Ano Novo, a gente viu que diversas entidades, associações, partidos políticos fizeram festas de Natal nessa reta final de ano. A gente pode citar, por exemplo, o MDB, que fez uma festa de Natal no seu diretório. O Chimarrão, que é um amigo nosso lá da Americana, fez uma festa de Natal na sua rua. A Manchu fez uma festa de Natal lá no Algarve. Diversas entidades, associações de moradores, partidos políticos aproveitam essa época do ano para fazer essas festas, né, com o objetivo de levar um Natal mais, não sei se digna é a palavra, mas mais lúdico para crianças de suas comunidades, né? Afinal, essas festas acabam tendo distribuição de presentes, brinquedos infláveis e outras questões. E a gente acha importante valorizar esses eventos, né? Afinal, o Varada tem esse estigma de capital da solidariedade. Então é legal ver que daqui a pouco a gente não sabe os interesses, né? Como diria políticos antigos do nosso país. Daqui a pouco partidos políticos podem ter uma relação de captar eleitores e tudo mais. Mas independente disso, pô, é um momento solidário, é um momento legal para diversas comunidades que recebem essas festas, né, Matheus? São várias comunidades carentes aqui da nossa sociedade, da nossa população brasileira, né? Pode ser que tenham interesses por trás, né? Mas é sempre bom lembrar que a nossa comunidade vive de solidariedade, né? A nossa cidade não é a capital da solidariedade à toa, né? A gente vive numa cidade bastante carente, uma cidade que precisa de bastante ajuda, então é muito interessante a gente, né? Essa pauta, ela é uma pauta mais assim de carinho, né? Não é uma pauta de crítica, não é uma pauta de botar o dedo na ferida nem nada. É uma pauta assim de sim, nós podemos ser felizes. Podemos ser felizes como população. Nós precisamos ser melhores como sociedade. A gente já criticou muito aqui as instâncias do governo. A gente bate pau em partido político. A gente fala mal de político. A gente não tem nenhuma trava para falar. Mas é interessante, né? Esse senso de comunidade que deve existir dentro da nossa sociedade alvoradense. Então, assim, ó, palmas para Manchu, palmas para o nosso querido Chimarrão, palmas para o MDB, palmas para você que colocou
doou X de dinheiro, colocou um brinquedo inflável, deu um presente para uma criança carente. Então, assim, ó, essa pauta vem só para te abraçar e mostrar o afeto que a gente tem com caridade, solidariedade. E assim, ó, que ano que vem isso se multiplique, né? Se multiplique como uma ação afirmativa dentro da nossa própria sociedade, né? Que a construção do nosso país seja uma luta coletiva de todos. Todos aqui estão em nome do progresso, como municipalidade, como aumento do PIB, diminuição do desemprego. São coisas que a gente tem que trabalhar ativamente para a nossa sociedade ser melhor. Para que no ano que vem a gente não reclame tanto, para que no ano que vem a gente tenha mais coisas para se orgulhar da nossa cidade. Essa é a alvorada que a gente quer, e essa é a alvorada que o Da Ponte Pra Cá almeja. E agora vamos chamar a nossa tradicional coluna histórica, né? O nosso amigo Mosquito. Por mais que nosso programa hoje seja um pouco falando de futuro e perspectivas, é importante a gente reconhecer nosso passado, reconhecer nossa história. A gente precisa saber onde a gente estava para onde a gente quer chegar, né, Matheus? Leituras do passado para não repetir os mesmos erros. Isso aí. Então vamos lá, Mosquito. Conta um pouco para nós sobre a história da nossa cidade. Olá, ouvintes do Da Ponte Pra Cá. Eu sou o professor Fabiano e vim trazer mais um pedacinho da história de Alvorada. Já sabemos da ocupação do território alvoradense no final do século XVIII. Hoje vamos entender um pouco sobre o contexto histórico da capitania de Rio Grande de São Pedro, e assim perceber que o surgimento do Passo do Feijó não se deu de forma isolada ou espontânea, mas sim estava relacionado a uma estratégia da coroa portuguesa para manter o controle das terras conquistadas. Talvez você já tenha percebido que, pelo Tratado de Tordesilhas, assinado em 1494, o Rio Grande do Sul deveria pertencer à Espanha e não a Portugal. Porém, alguns eventos do século XVII alteraram as coisas. Por exemplo, a união entre as coroas espanhola e portuguesa, a criação das missões jesuíticas e da colônia de Sacramento, as incursões bandeirantes e as viagens dos tropeiros. Isso aqueceu o território rio-grandense, que se tornou palco de muitas disputas entre os espanhóis, os lusos brasileiros e mesmo nações indígenas muito bem estabelecidas por aqui. A partir daí, os eventos que se seguem acabaram influenciando toda a configuração geográfica e social do Rio Grande. Já com grande movimentação em função da criação de gado, Viamão é fundada em 1741 e logo passa a receber colonizadores de origem açoriana. Em 1752, desembarcam no porto de Viamão, às margens do Guaíba, 60 casais açorianos, aos quais haviam sido destinadas terras na região fronteiriça dos 7 povos das Missões. Ali, ficam aguardando por meses a liberação para seguir em viagem. Mas essa viagem nunca aconteceu. É que os indígenas missioneiros resistiram à expulsão dos 7 povos e enfrentaram os exércitos espanhol e português naquilo que ficou conhecida como a Guerra Guaranítica, entre 1753 e 1756. Como consequência dessa guerra, muitos dos casais açorianos acabaram sendo assentados na região em que desembarcaram mesmo, sendo um fator decisivo para a fundação de Porto Alegre em 1772. Além disso, milhares de guaranis missioneiros foram trazidos para a localidade do Morro do Itacolumi, originando mais tarde a localidade da Aldeia dos Anjos de Gravataí, em 1763. Também em 1763, a Espanha declarou guerra a Portugal, e os platinos aproveitaram para invadir o Brasil pelo sul. Chegaram a ocupar a metade sul do território rio-grandense, dominando a capital, Rio Grande. Com isso, a capital foi transferida para Viamão. Entre avanços e recuos, a invasão espanhola perdurou até 1776, motivando a coroa portuguesa a acelerar a ocupação dos territórios. São muitas sesmarias, quadras e datas de terras distribuídas a colonos, principalmente açorianos, para assegurar o domínio da região.
Um destes foi Manuel de Souza Feijó, que recebe em 1780 a concessão da localidade que se tornou depois o Passo do Feijó. Há, portanto, uma relação bastante direta entre as fundações de Viamão, Porto Alegre, Gravataí e o povoamento do Passo do Feijó, no intervalo de poucas décadas. Esta relação passa pela estratégia portuguesa de ocupar o território para assim assegurar o seu domínio frente aos espanhóis. É isso aí, eu espero que vocês tenham gostado. Desejo boas festas, nos encontramos em 2024. Um abraço! E agora, encerrando nosso programa, né, Matheus? Nosso último bloco, falar um pouco sobre o que a gente espera pro próximo ano. Assim, a gente sabe que vai ser um ano muito corrido devido à questão das eleições. A gente vai acompanhar esse processo todo, da ponte com da ponte para cá. A gente tinha objetivos de ter algo diferente com nos inscrevemos ali Paulo Gustavo, né? Agora isso é público, a gente pode também falar sobre isso. Infelizmente não fomos contemplados. Vamos tentar em novos editais desenvolver projetos junto com o da ponte para cá. Mas o que tu espera pro próximo ano, nosso querido programa? A gente espera que se atualize, que se desenvolva, que agregue mais pessoas, que seja assim uma coisa que só tenha a ganhar e que a nossa voz seja ouvida, né? Porque a gente reclama pra caramba aqui, reclamamos de tudo, de rua, poste no meio de rua, a gente reclama que Asfalto mal feito. asfalto mal feito, secretária de saúde inaugurando asfalto. Cara que não concorreu prefeito quer concorrer, agora parece que nos ouviu e vai concorrer. Exatamente, vereadores que são sempre vereadores, né? Prefeitos que já não querem mais ser prefeitos, água na cidade. A gente reclama do que tiver que reclamar. Então que 2024 seja um ano de reclamação. Mas vamos deixar claro que a gente não reclama nunca do quanto pior melhor, né? A gente tenta trazer soluções, a gente tenta ajudar. A nossa ideia é ver a nossa cidade melhor, né? Nossa reclamação é basada, né? E é por isso que a gente também tem que agradecer muito ao embasamento dos nossos colunistas aqui, que só trazem prestígio a nossas falas, às vezes estapafúrdias aqui no podcast. Eles dão uma chancela real, né? Porque querendo ou não, eu agora falo por mim mesmo, né? Eu sou qualquer imbecil na rua aí. Agora o Guilherme, né, o meu parceiro aqui de podcast, desde o início, ele já não, ele é um cara contemplado, né? É um cara que ele tem a sua própria chancela, né? Mas assim, ó, agradecer muito ao Fábio e ao Fabiano, nossa dupla Fafá, né? Fez um trabalho lindo com nós aqui nesse fim de ano e que 2024 se continue, né? E só se desenvolva, porque assim, ó, às vezes a gente precisa escutar uma palavra de uma pessoa que sabe o que tá falando. Isso, eu acho que é isso. A gente quer que o próximo ano o nosso programa siga chegando em mais pessoas. A gente também agradece a todo mundo que escutou o nosso programa em algum momento, que compartilhou com os amigos, que divulgou. A gente tem aí o Josemar, que é amigo nosso, que eu escuto. A gente tem o Janove, né, amigo do Matheus, que escuta. O Felipe, irmão do Matheus. Os nossos colunistas que vieram conosco. Então a gente sabe de algumas pessoas que escutam o programa e que chegam o feedback até nós. A gente agradece todo mundo, a gente nos coloca até esse feedback é importante para a gente saber o caminho que a gente está indo e que a gente sabe que ano que vem vai ser um ano de muito trabalho, principalmente devido às eleições, mas que a gente quer muito que o programa siga crescendo e a gente daqui a pouco tenha menos pautas negativas para falar, que a Alvorada consiga solucionar seus problemas, porque pô, a gente tem uma coisa em comum, eu e o Matheus, a gente defende muito essa cidade, a gente ama a cidade onde a gente mora, a gente teve a oportunidade de sair daqui em algum momento, a gente optou por ficar aqui. Então, pô, é importante a gente conseguir melhorar a nossa cidade, né? Porque as gerações futuras vão vir aí que tem uma cidade melhor, né, Matheus? O único objetivo desse podcast é esse mesmo, né? Progresso para nossa cidade, que precisa tanto disso. Isso aí, gente. E a gente encerra assim, né? Acho que o nosso último programa, encerra esse último programa desse ano. Muito obrigado, Matheus, por estar comigo nessa empreitada. Muito obrigado a todo mundo que ouviu. Muito obrigado ao Fábio e ao Fabiano que nos escuta, que participam, né, como colunistas do nosso programa. E a gente se vê ano que vem, né, Matheus? Com novos episódios, acompanhando tudo que acontece na cidade no decorrer desse 2024. Exatamente. Tu sintetizou tudo que eu tinha para falar, né? Então, assim, ó, um bom final de ano a todos que escutaram,
um abraço no fundo do coração dos nossos colunistas aqui que dedicam um tempo da sua semana tão corrida, né, para mandarem áudios e conversar com a gente. E assim, a todo mundo que também dá uma pausa, escuta nosso podcast aqui para se informar sobre a Alvorada. E é aquela coisa, né? A Alvorada precisa de progresso e a gente está aqui para vigiar nem existe, e também noticiar, né? O progresso que a nossa cidade tem. Então que ano que vem seja um ano de bastante trabalho, bastante projetos novos e que tenham bastante pautas interessantes para nós trazer aqui, né? Isso aí, gente. Até mais.